Que a paz do Senhor esteja com todos nós, irmãos e amigos que nos escutam na quarta leitura desta semana. Oração. Conversando com eles foi o pastor Pablo Ganger, diretor do Departamento de Evangelização da Associação Geral de Washington, D.C., nos Israel. Estou feliz em recebê-lo a todos nesta semana de oração para compartilhar este tema tão importante, sempre em oração. Que Deus nos ajude e que a leitura de hoje, a quarta leitura de oração desta semana, seja também uma grande bênção na sua vida espiritual. Temos um tópico interessante, mas agora também um desafio para seus inimigos. Infelizmente, como é difícil lidar com aqueles que nos dificultam a vida. Talvez não os consideremos inimigos e não os odiemos, mas é difícil para nós lidar com eles e eles podem não nos entender. Como mencionei, eles nos dificultam a vida, colocam obstáculos no nosso caminho e talvez não nos cumprimentem. Bem, um homem tem tantas formas diferentes de comportamento que podemos vê-lo como um inimigo. A questão é, o que vamos fazer? Como os cristãos devem agir? Vou ter inimigos? Vamos olhar juntos para esta quarta passagem, Pai. Perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Temos o Evangelho de Lucas na Bíblia, capítulo 23, versículo 34. Estas são as palavras de Jesus no seu maior momento de sofrimento, quando sua mão foi perfurada por um enorme prego na cruz. Que grande exemplo é nosso Senhor Jesus. Ele não fez nada para ser crucificado, mas pediu perdão ao invés de julgar aqueles que foram crucificados. Infelizmente, na maioria das vezes, nos sentimos culpados por machucar outras pessoas ou causar conflito ou hostilidade entre as pessoas através de nossas palavras, ações e até mesmo olhares anticristãos. Todos os dias enfrentamos situações e comportamentos de nossos pares que nos levam a ver os outros como inimigos. A verdade é que há diferenças nos círculos familiares mais próximos, no trabalho, entre vizinhos e até na igreja. Mas não devemos permitir desafios. As diferenças ou atitudes dos outros nos levam a mudar a atitude cristã de amor ao próximo. Os inimigos de Deus querem destruir as famílias e a sociedade faz tudo o que pode para criar problemas entre os vizinhos e divisões na igreja. No entanto, Jesus usou sua própria vida para ensinar o que significa permanecer firme em Deus. E o amor dele? Muitas vezes criamos distâncias porque alguém não nos cumprimentou ou respondeu de maneira desagradável, ou coisas que dissemos ou nos dissemos, coisas que não gostamos. Então, sem fazer perguntas, imaginamos que a pessoa tem um problema conosco. Em muitos casos, nossa imaginação precisa mudar. Quantas vezes você se sentiu mortal? Foi por causa de uma situação que você experimentou no trabalho ou algo que não correu bem em sua própria vida e então, inadvertidamente, afetou sua experiência ao longo do dia? Depois disso, podemos até ignorar nossas próprias famílias e os seres humanos que nos possuem, que não têm nada a ver com nossas experiências. Isso é verdade. Às vezes, as situações que encontramos durante o dia não nos afetam apenas no momento. Mas carregamos esse fardo de pensamento durante todo o dia, e isso afeta toda a nossa atitude. Às vezes voltamos para casa com um fardo pesado, até mesmo nossos negócios com nossos filhos e cônjuges. Estamos afetados por essa situação. A questão importante agora é, um verdadeiro cristão pode agir como um inimigo? Em Mateus capítulo 5, versículo 44, na Bíblia, Jesus ensina: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, faça bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos insultam e perseguem. Oh, como difícil,
mas difícil, porque não agarramos a poderosa mão de Deus. É difícil, porque é verdade do ponto de vista humano. É difícil. Porque temos sofrimento em nossos pensamentos e isso nos separa. Mas se nos aderirmos a Deus e ao próprio Jesus, como dissemos no início, ele orou por aqueles que o perseguiram. Acredito que a experiência de Jesus deve fazer parte de nossas vidas. Vemos a declaração de Jesus nos versículos mencionados em Mateus 5:44. O centro da vida cristã está o amor, que é o oposto da hostilidade. As ações da carne listadas na Bíblia, em Gálatas 5:20, são pecaminosas e opostas a Deus, incluindo ódio, discórdia, rivalidade, raiva, briga e incitação. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, não deixem que tais pecados se enraizem em seus corações. O que é hostilidade? A hostilidade é um estado de hostilidade ou profunda hostilidade entre indivíduos, grupos ou comunidades. É caracterizado por fortes emoções negativas, como ressentimento, desgosto ou desprezo, muitas vezes associadas a conflitos, desentendimentos ou experiências negativas anteriores. Isso é quando temos essa hostilidade ou nos sentimos alienados. Temos até um sentimento interior negativo que devemos pedir a Deus para tirar embora, pois estes não apenas nos distanciam do próximo. Se eles não nos afastam de Deus, porque são frutos da carne, ou seja, são tendências naturais e humanas, mas isso não é obra de Deus. Tudo isso deve mudar quando a obra de Deus está em nós. Mas agora vamos ver por que essas hostilidades surgem e por que sabemos e o que podemos fazer para evitar cair nessas armadilhas. Diferenças de opinião são uma das razões pelas quais muitas vezes surgem disputas entre indivíduos e famílias por grandes diferenças de opinião, valores ou crenças. Isso leva a conflitos entre indivíduos que veem o mundo de maneiras diferentes, com diferenças de opinião mesmo no casamento, que, se não resolvidos, podem levar a sérias dificuldades. A diversidade de pontos de vista e opiniões diferentes pode ampliar nossos horizontes limitados se estivermos dispostos a ouvir os outros e deixá-los se expressarem, especialmente se eles não forem contrários à vontade de Deus. É importante estudar cuidadosamente essas diferenças, pois, caso contrário, elas podem levar a uma divergência ainda maior. As ações do Espírito Santo unem os crentes na verdade. Tente colocar-se no lugar do seu parceiro e entender por que eles pensam de forma diferente do que você. Buscar a unidade de opinião. Se houver diferenças, procure respeitar aqueles que têm opiniões diferentes e peça a Deus para ajudá-lo a entender seu próximo. Então, às vezes, é porque não nos colocamos, como diz o ditado, nos sapatos um do outro. Ou estamos tentando entender a maneira como eles pensam, se eles realmente pensam em suas opiniões. É diferente porque tem conclusões diferentes. Peça a Deus que nos ajude a amá-lo e respeitá-lo em suas opiniões divergentes. Peça ao Senhor que nos ajude a nos unir. Peça a você que nos ajude a entender qual dos dois. Talvez essa posição errada, o mal entendido, seja o próximo ponto. A falta de comunicação clara ou mal entendidos pode levar a mal entendidos e conflitos desnecessários, exacerbando disputas que poderiam ter sido evitadas com uma melhor comunicação. Problemas de comunicação. Muitas vezes também pode haver dificuldades de comunicação na família. Muitos conflitos serão evitados se fizermos um pouco de esforço para melhorar a comunicação do amor, tentar entender o próximo e não tirar conclusões muitas vezes
incorretas. Se você sentir que algo está errado, siga o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz que se você levar seu sacrifício ao altar e lá se lembrar do que seu irmão tem contra você, deixe seu sacrifício em frente ao altar e siga seu caminho. Faça as pazes com o teu irmão primeiro, depois venha e faça a tua oferta. O sábio conselho da palavra de Deus é procurar a reconciliação quando vemos que certas coisas estão causando dificuldades entre nós e os outros. Muitas vezes não é o que ele quer dizer, mas nós entendemos assim, porque nós nos comunicamos muito pouco. Então precisamos perguntar o que você quer dizer? Por que você não fala comigo? Por quê? Foi você quem me disse isso? Às vezes você faz perguntas para esclarecer. Na maioria das vezes, a intenção do coração não é nos distanciar do nosso próximo ou prejudicar ninguém, mas às vezes chegamos a conclusões e prevemos coisas que realmente não somos e que devemos fazer, como disse Jesus, se vemos que algo está mal feito. O homem perguntou o que aconteceu. Temos outra situação: traumas emocionais. Experiências passadas de traição, decepção ou dor emocional podem deixar cicatrizes profundas, gerar ressentimento e, ao longo do tempo, alimentar a hostilidade. Não deixe que experiências negativas deixem uma marca em sua vida. Miqueias 7, versículo 19, diz que quando o Senhor perdoa, ele jogará todos os pecados no fundo do mar, o que significa esquecer de pedir ao Senhor que também leve as emoções negativas de seu coração, porque elas não vêm do céu e não ajudam você a amar as pessoas ao seu redor e viver em paz com Deus. Carregar esses sentimentos nos afasta uns dos outros e de Deus. Então temos que pedir ao Senhor, Senhor, para tirar esses sentimentos e me ajudar a respeitar mais o meu próximo. Outra razão pela qual acreditamos na amizade é a competição interpessoal. O que isso significa? Vamos dar uma olhada no ambiente competitivo, seja no trabalho ou em situações sociais. A competição pelo sucesso ou atenção pode levar à hostilidade entre indivíduos que são vistos como concorrentes. Isso é comum entre os colegas de trabalho quando são promovidos para melhores posições ou maiores responsabilidades e salários. Mas essa competição não é cristã, mas é o resultado do egoísmo. Nossa missão é servir os outros de todo o coração, como o apóstolo Paulo ensina em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, quando ele diz: tudo o que você faz, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que você receberá a recompensa da herança do Senhor, porque o Senhor mais uma vez serve a Cristo. Não precisamos cair nessa armadilha competitiva, tentando desacreditar os outros ou falar mais sobre os outros, para que eu não seja promovido, eu não tenho progresso, mas eu serei a pessoa promovida. Não precisamos ajudar uns aos outros de uma maneira cristã, valorizar todos nós. Deus cuidará de você. Se o Senhor acha que esta é a próxima parte, é falta de empatia. A incapacidade de compreender e simpatizar com os outros certamente leva à formação de atitudes hostis e tensões, já que as relações humanas necessárias para construir um relacionamento saudável foram perdidas. O princípio do céu é servir aos outros, não a si mesmo. Você pratica bondade? Bem, a empatia é. Como ele diz aqui, tente ser gentil e prestativo, compreender os outros e não manter distância, mas, pelo contrário, ver como podemos ser úteis para nossos semelhantes.
Outro ponto são as diferenças culturais, especialmente as sociedades multiculturais ou de países diferentes. Esses problemas podem existir? Se a diversidade cultural não for tratada com respeito e compreensão, criam mal-entendidos, tensões e hostilidades. Lembre-se, os cristãos têm apenas uma cultura, e essa é a cultura celestial. De acordo com o livro sagrado de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nossa cidadania não está nesta terra, mas no céu, onde há apenas um Deus e Pai de todos. Enquanto estivermos neste mundo, vamos buscar compreender nossos semelhantes, mesmo que seus costumes sejam diferentes dos nossos, desde que não ofendam a Deus. É verdade que, às vezes, quando chegamos a um ambiente diferente, a um país diferente, ou a uma região diferente, ou mesmo a uma família diferente, com costumes diferentes, nos afetam. Mas, como dissemos anteriormente, temos que tentar novamente e colocar-nos no lugar dos outros. Se essa é a minha maneira de agir ou meus hábitos, mas isso não incomoda a Deus, por que não aceitar a opinião dos outros? É importante tentar não pensar que estamos no centro de tudo, mas que vivemos para servir, que nossos semelhantes têm um papel importante, a nossa razão de ser. Nós nos sentimos felizes quando o nosso vizinho é feliz, mas não nos sentimos felizes se o nosso vizinho não é bom. É por isso que também é importante considerar os costumes e práticas dos nossos vizinhos. Outro fator é a competição por recursos. Pode não ser apenas a parte financeira, mas também o poder, a liderança. Na leitura, ele diz que a disputa por recursos finitos, como poder, reconhecimento e até mesmo riquezas materiais, pode desencadear grande infelicidade entre indivíduos ou grupos que disputam essas riquezas. Os valores cristãos são o oposto da luta pelo poder, autoridade ou recursos. Jesus, chamando-os, disse-lhes: Vós sabeis que os governantes das nações reinam sobre eles, e os grandes entre vós reinam sobre eles. Não, mas quem entre vós for grande será vosso escravo, e quem será vosso escravo? Estas são as palavras do Senhor Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos, como registramos em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Por isso, meu querido irmão, não precisamos buscar o controle dos outros, não. Pelo contrário, nossa missão é servir. Deus deixa a Deus. Responsabilidade de decidir coisas futuras. Não manipule a situação na família, na igreja ou na sociedade. Nossa missão é proporcionar alegria, servir e ajudar nossos vizinhos. Eu gostaria que você considerasse a seguinte história sobre Alexander e Carl, dois irmãos cujas vidas seguiram caminhos muito diferentes após uma disputa sobre sua herança. O problema surge quando o avô dele, imagine, começa com o avô. Ele dividiu suas propriedades desigualmente, o que causou profundo ressentimento entre esses dois irmãos, mas não apenas entre eles. Ao longo dos anos, a rivalidade se intensificou devido a mal-entendidos e comportamentos mal interpretados, levando primos, tios e avós a enfrentar processos judiciais por gerações. Que pergunta incrível é essa? Por isso, se você me escuta e tem filhos e tem que falar sobre situações problemáticas, como é importante não falar sobre isso na frente dos seus filhos, porque eles vão aceitar esse ressentimento. Eles também vão se distanciar. Talvez não tenham nada a ver com as dificuldades. O mesmo aconteceu com a família de Abraão. Houve uma disputa entre Sara e Agar, mas ele não terminou com eles. Seus descendentes no Oriente Médio estão em guerra há séculos, resultando em enormes perdas de vidas.
devido a conflitos familiares. Embora os israelenses e os palestinos tenham vindo do mesmo pai, eles ainda estão no meio de um conflito sério. Diferença de opinião estão presentes em todas as famílias. No ambiente de trabalho, eles também estão lá, em grupos sociais e até mesmo na igreja. É importante, no entanto, que um cristão fiel não permita que tais diferenças causem divisão ou hostilidade. É uma luta contínua, mas temos que pedir ao céu, Senhor, que me dê o caráter de Cristo, que me dê a atitude de Cristo. Temos que pedir ao Senhor, em vez do Espírito de Cristo, para realizar a transformação divina e viver na unidade que o céu deseja para seus filhos. Os cristãos podem insistir em ofender? Uma pergunta: o que o professor diz sobre isso? Porque se perdoardes as transgressões dos homens, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se vocês não perdoarem os seus pecados, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Ou seja, a Bíblia é o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então sabemos muito bem a resposta. Podemos ter ofensa? Não, porque então Deus também não nos perdoará. E se não somos perdoados, estamos perdidos. Mas às vezes dizemos, mas ele é culpado. As coisas não são culpadas, não são culpadas. Se você se sente ofendido, você não tem o caráter de Cristo que disse, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que ele está fazendo. Jesus acrescentou que na maioria das vezes a ofensa é devido a mal entendidos, não impaciência, mal entendidos. Nós referimos ao perdão depois de terminar com nosso Pai, que não perdoa seus primos, que é o único canal através do qual ele pode receber a misericórdia de Deus. Não devemos pensar que, a menos que eles confessem seus pecados, aqueles que nos feriram têm razão para não perdoá-los. Sem dúvida, eles têm o dever de humilhar seus corações através do arrependimento e arrependimento. Mas devemos ter compaixão com aqueles que pecam contra nós. Independentemente de eles admitirem seus erros ou não, não importa o quanto eles nos ofendam, não devemos pensar constantemente sobre as queixas que sofremos, nem devemos ter pena de nós mesmos por causa de nossos danos. Assim como queremos que Deus nos perdoe pelos nossos pecados, também devemos perdoar todos aqueles que nos feriram, não conservar. Então, querido amigo, querido irmão, sem ofensa a você, não deixe que as sementes do mal produzam ressentimento, raiva ou ódio em vossos corações, mas perdoe aqueles que cometeram um comportamento impróprio contra vós sob o chamado do Espírito. Ame os teus inimigos e abençoe aqueles que te amaldiçoam, devemos. Ame os nossos inimigos como Cristo mostrou amor aos seus inimigos quando os salvou. É isso que somos, inclusive nós mesmos. Muitos podem dizer que esta é uma tarefa difícil porque eu quero ficar tão longe quanto possível dos meus inimigos, mas agir de acordo com suas próprias inclinações não é viver de acordo com os princípios dados por nosso Salvador. Ele disse aos que vos odeiam, fazeis o bem e oreis por aqueles que vos oprimem e vos perseguem, para que sejam filhos de vosso Pai Celestial, que está no céu, faz brilhar o sol sobre os ímpios e sobre os bons, e a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Esta passagem ilustra um aspecto da perfeição cristã, quando Cristo deu sua vida por nós, quando éramos inimigos de Deus. Devemos seguir o seu exemplo. Portanto, não espere que eles venham e peçam seu perdão, porque se você guarda seu ressentimento para si mesmo, não só é um erro, mas agora você também está fechando. O problema é que, quando guardamos ressentimento, esse ressentimento é fruto da carne, não de Deus, mas do diabo, do desejo, do inimigo que nos leva à destruição.
Portanto, você pede a Deus, Senhor, que remova esses sentimentos, remova esses pensamentos. Senhor, me ajude e me dê paz. Esta é a oração que devemos. Orar sempre por aqueles que os rejeitam e os perseguem é um sinal de verdadeira conversão cristã. Esta oração encoraja a compaixão e o desejo de ajudar aqueles que foram cegados pelo inimigo. O perdão é necessário não só uma vez, mas quantas vezes é necessário. Na realidade, busque uma reconciliação duradoura e evite experiências que possam causar dor às gerações pelas quais vocês são verdadeiramente responsáveis. Tal oração é um sinal de profundo crescimento espiritual por causa de Deus. Está controlando suas ações, palavras, pensamentos e sentimentos, e é isso que temos que fazer. Não é bom, eu não disse nada, mas o que você está pensando? O que você sente? Peça a Deus que lhe dê a experiência que o apóstolo Paulo escreveu nos versículos 20 e 21 do capítulo 2 de Romanos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque ao fazê-lo, ele empilhará carvão de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe-se ser derrotado pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos todos seguir o conselho dos Hebreus, que também temos a Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14. A busca da paz e da santidade com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus, nos ajude a ser embaixadores da reconciliação. Esta é a missão de todos nós, cristãos, vocês e eu. Não podemos guardar rancor, não podemos aliená-lo como o embaixador da reconciliação, o homem que busca a unidade em nossa terra natal. Às vezes não há diálogo em casa, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre parentes, com nossas esposas, com nossos filhos, em nosso ambiente de trabalho. Como podemos nos distanciar quando somos cristãos? Que exemplo estamos dando aos nossos colegas, aos nossos vizinhos e aos nossos irmãos de fé? Quanto mais precisamos refletir essa unidade na igreja. E se houver algum problema esta semana? A duração não é boa, não espere até o final do ano e os problemas se seguirão. Está na hora de deixar sua oferta, ir até seu irmão e dizer a ele: eu quero falar com você. Eu tenho um sentimento negativo no meu coração e quero me livrar disso. Falar do meu coração, tomar cuidado, não piorar o problema, mas pedir a ele que perdoe seus sentimentos errados. Ele nos disse que se você pedir desculpas, descobrirá que também tocará o coração dos seus concidadãos aqui. O resultado será a representação adequada do reino dos céus, o Canadá celestial, onde viveremos juntos para sempre. Se queremos um dia estar juntos no céu e hoje temos conflito, como vamos alcançá-lo? Vamos pedir a Deus para nos ajudar e, como diz nossa leitura, orar por nossos inimigos. Não os trate como inimigos, mas tenha misericórdia deles como o Senhor Jesus fez. A compaixão é que ele não merece. Talvez seja porque eles estão agindo corretamente, mas eu farei isso porque amo a Deus e porque sou cristã. Então pare de procurar o 111. Isso é vingança pela sua atitude fechada? Não, agimos, não por causa do que eles nos fizeram. Agimos porque amamos a Deus, porque somos filhos de Deus e porque queremos refletir o céu. É por isso que diga ao seu próximo que eu amo a Deus e que também quero refletir o amor por você. Para o seu tipo, para a sua família. Mas se você tiver alguma coisa, como eu disse antes, sentimentos negativos ou pensamentos negativos, peça perdão a Deus, porque o mesmo vale para esses sentimentos. E porque talvez mesmo ele perceba que você está alienado por causa desses sentimentos dele, devemos buscar por nós mesmos
fazer o que Jesus fez. Jesus olhou para Pedro com compaixão quando ele o traiu. Procuremos e pedemos também a Deus, Senhor, que me dê misericórdia, que me dê sim amor, que me dê os frutos do Espírito Santo, para que eu possa refletir o teu caráter e o dos meus semelhantes. Que Deus nos abençoe a todos nos meus desejos e olhos. Amém. Vamos rezar juntos, vamos pedir a Deus que também nos dê esse espírito. Ame aos nossos semelhantes e reze também por aqueles que podem não nos entender. Vamos rezar juntos, nosso Pai no céu, santo e glorioso, que o teu nome, Senhor, venhamos a ti, porque somos limitados e precisamos de mudança. Senhor, pedimos que nos dê o caráter de Jesus, Senhor. Ajude-nos a ser capazes de eliminar todos os pensamentos, todos os ressentimentos, todas as emoções, Senhor, que você possa tirar de nossas mentes aquelas conclusões que às vezes chegamos. Senhor, dá-nos forças para falar com nossos semelhantes, para falar com nossas famílias, para comunicar-nos melhor, para buscar mais diálogo, Senhor. Pedimos que você nos ajude a entender o modo como nossos semelhantes pensam e se comportam. E os seus costumes, aceitá-los se não for ofensivo. Senhor, ajude-nos a ser capazes de tolerar em muitas coisas, mas, Senhor, busque a unidade sem comprometer a verdade. Mas, Senhor, que possamos refletir o teu caráter para ti em nossas vidas. Senhor, abençoe aqueles que ouvem na oração desta semana, que possamos ser movidos de cima e experimentar esta transformação. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida pacífica. Senhor, conceda aos teus filhos a paz do perdão, seja do céu ou dos nossos semelhantes. Confiamo-nos nas tuas mãos e pedimos novamente perdão pelos nossos pecados. Nós te louvamos e agradecemos por tudo o que você fez. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerramos assim a quarta leitura da semana de oração. Que Deus vos abençoe abundantemente e continuem a crescer. Na oração, sempre orando para que Deus vos abençoe, o pastor Paul Bunger envia saudações a todos os nossos irmãos e amigos.